Quanto mais você corre atrás deles, mais rápido eles fogem. Quanto mais você se afasta, mais eles se perguntam se realmente sentem sua falta. Você vai perceber isso primeiro. E não, meus amigos, não vai ser através de palavras, não vai ser uma mensagem longa ou uma confissão dramática. Vai ser através das coisas que eles não conseguem esconder. A energia, a mudança, as pequenas ações que gritam o que o orgulho não diz. A verdade é que as pessoas não sentem sua falta quando você está atrás delas. Elas sentem sua falta quando você para. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês são um farol. Vocês não correm. Depois dos navios, vocês ficam de pé, brilhando com um propósito. Os navios vêm até vocês quando precisam de orientação. Mas, em algum momento, vocês esqueceram que se tornaram um barco salva-vidas. Em vez disso, você persegue todas as situações difíceis, tentando salvar pessoas que nem querem ser salvas. Você continua aparecendo, mandando mensagens primeiro, verificando se eles estão online, esperando ao lado do telefone como se seu valor dependesse de uma resposta de 3 palavras. E, ao fazer isso, você ofusca sua própria luz. Você deixou de ser o farol e se tornou a tempestade que eles aprenderam a ignorar. Deixa eu acabar com essa mentira. Eles te venderam a ideia de que, se você amasse mais, esperasse mais, perdoasse mais rápido, eles voltariam. Que se você continuasse disponível, eles finalmente veriam o seu valor. Não, meu amigo. Não é assim que funciona. Você não conquista corações se tornando invisível. Você não se torna inesquecível por estar sempre presente. Você se torna inesquecível. No momento em que você vai embora em silêncio, é quando eles ouvem o eco de tudo o que perderam. Eles não sentem falta de quem manda a primeira mensagem. Eles sentem falta de quem parou. Eles não sentem falta da presença que estava sempre por perto. Eles sentem falta de quem desapareceu sem aviso, sem explicação. Veja bem, quando você se afasta, cria espaço e o espaço gera clareza. É só quando você se vai que eles começam a sentir o vazio. E se eles realmente sentem sua falta, você saberá, não pelo que dizem, mas pelo que fazem. Você já percebeu como o ar fica mais pesado quando alguém importante de repente não está mais lá? Isso é o que você traz. Mas eles não sentiam isso antes porque você nunca lhes deu a chance. Você continuou se entregando como uma amostra grátis, fácil de acessar, fácil de esquecer. Mas você não é uma amostra. Você é a refeição completa. E a partir de agora, você vai parar de se oferecer de graça. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e você encontrará força. É isso que o estoicismo ensina. Você não persegue, você observa, você não implora, você se distancia, você não grita seu valor, você o incorpora. E quando eles realmente sentirem sua falta, você não precisará adivinhar. Você sentirá isso na forma como a energia deles vacila, como a rotina deles muda, como eles tentam voltar com mensagens casuais como: ei, estava pensando em você. Mas você já sabe que não está mais onde eles te deixaram. Este é o seu ponto de virada. Não é apenas um truque mental, mas uma mudança de estilo de vida. Você não é mais o plano B, o plano de contingência, o talvez mais tarde. A partir deste momento, você volta a viver como um farol, calmo, poderoso e, acima de tudo, indisponível para quem não consegue ver sua luz à primeira vista. Repita comigo: eu escolho a mim mesmo. Escreve nos comentários agora mesmo. Deixa o mundo saber que seu tempo de espera acabou. Seu silêncio não é fraqueza, é poder. E da próxima vez que sentirem sua falta, você não vai correr atrás, você vai viver. Fica comigo. Estamos apenas começando. Número 1. Eles quebram o padrão primeiro. Quando você para de fazer o seu papel no conforto deles, eles começam a entrar em pânico.
Quer saber o primeiro sinal de que eles realmente sentem sua falta? É quando eles começam a fazer o que você costumava fazer. Essa é a mudança. Essa é a rachadura na parede que eles construíram entre vocês. De repente, são eles que mandam mensagens primeiro. São eles que assistem às suas histórias, curtem suas postagens antigas, perguntam como você está. Não vem com alarde, é sutil. Mas se você prestar atenção, sem perseguir, sem implorar, você vai sentir. É como entrar em uma sala. Você já iluminou a vida deles e agora eles estão tateando no escuro, tentando encontrar o interruptor novamente. Você sempre foi a fonte de luz, mas eles só perceberam quando ela se apagou. Deixe eu te dar uma imagem, meu amigo. Pensa numa peça de teatro. Você tem atuado noite após noite, representando amor, lealdade, presença, dando o seu melhor, enquanto a outra pessoa sentava na primeira fila, de braços cruzados, indiferente. Você implorava por aplausos. Você esperava que eles aplaudissem, mas eles não aplaudiam. Não porque você não fosse brilhante, mas porque eles se acostumaram com o espetáculo. Eles pararam de prestar atenção. Agora, imagina o seguinte: você sai do palco, a cortina cai, sem reverência final, sem explicação, silêncio, e de repente, eles estão de pé chamando seu nome, se perguntando onde você foi. É assim que funciona. É isso que acontece quando alguém realmente começa a sentir sua falta. Eles quebram o padrão, porque o padrão em que confiavam em você parou. Mas eu sei o que você está pensando. E se eu estiver errado? E se eu parar e eles nunca mais voltarem? E se eu me distanciar? E isso só provar que eles nunca se importaram? E é aí, meus amigos, que a maioria das pessoas fica presa. Esse medo profundo e doloroso, de que seu silêncio confirme seu pior pesadelo, de que você nunca foi importante para eles. Mas sejamos realistas. Se você fosse importante, eles mostrariam. Se eles sentem sua falta, eles vão sentir sua ausência tão forte que vai abafar o orgulho deles. Se não sentirem, então seu silêncio não os afastou. Ele revelou que eles nunca estiveram realmente com você. Aqui está a tua mentira com a qual você tem vivido. Se eu continuar aparecendo, eles vão ver meu valor. Não, eles não vão. Eles só vão se acostumar com a sua presença. Eles vão te colocar em segundo plano, como um ruído da vida deles, e esquecer como é o som do silêncio. Veja bem, quando você está sempre disponível, na fila, pronto para consertar, pronto para provar, você apaga o próprio espaço que cria valor. E quando não há espaço, não há desejo. Pense no fogo. Ele não começa com muita lenha empilhada em cima. Ele precisa de ar. Ele precisa de espaço. Esse espaço, a tua ausência, é o oxigênio que os força a sentir. E quando finalmente tu dás isso, é quando eles quebram o padrão, é quando eles alcançam. Mas não esperes que seja algo barulhento. Pode ser um simples "ei", pode ser "vi isso e pensei em ti". Pode até ser uma mensagem de voz que eles tinham orgulho demais de enviar antes. E essa é a chave. Você não está mais perseguindo esse momento. Você está apenas assistindo, observando, distante, porque agora você é quem é raro. Você é quem não precisa explicar. Vai ser desconfortável, como soltar a corda que você vem puxando há anos. Sua mente vai gritar: puxe de novo. Talvez desta vez eles se segurem. Mas você não vai puxar, porque você cresceu, porque finalmente entendeu o que os estoicos faziam. A paz é encontrada no distanciamento, não no controle. Você não está mais tentando forçar alguém a sentir sua falta. Você deu um passo atrás e deixou a escolha nas mãos deles. E quando você faz isso, a verdade se revela. Alguns darão um passo à frente, estenderão a mão, tentarão, quebrarão o padrão porque sentem a ausência. Outros desaparecerão, desaparecerão no silêncio, porque era lá que sempre pertenceram. E tudo bem, porque a tua paz não depende de quem fica. Depende da tua decisão de não implorar mais a ninguém.
Como Epicteto disse uma vez, a liberdade é o único objetivo digno na vida. É isso que acontece quando a gente desconsidera as coisas que estão além do nosso controle. As ações deles não são tuas para controlar, mas a tua resposta. Essa é a tua arma. Esse é o teu poder. E neste momento, o teu silêncio está falando mais alto do que as tuas súplicas jamais falaram. Então, quando os vires quebrando o padrão, lembra-te de que não é apenas porque sentem a tua falta. É porque perceberam que nunca valorizaram o que lhes foi dado de graça. E agora, eles estão trabalhando pelo que antes consideravam garantido. Deixa-os trabalhar. Deixa-os se perguntar. Deixa-os perseguir. Diz em voz alta. Neste momento, não estou mais disponível para quem não merece. Escreva nos comentários. Deixe que todos vejam. Deixe que seja sua declaração para você mesmo, para o mundo, para qualquer pessoa que já fez você duvidar do seu valor, porque o seu antigo eu teria respondido instantaneamente. O seu antigo eu teria ficado animado com a menor migalha, mas não mais. Isso é apenas o começo, porque quando você para de dar, o mundo começa a notar. Quando você fica em silêncio, os ecos começam a falar. E acredite em mim, meu amigo. Se eles realmente sentirem sua falta, você vai perceber. Fique comigo. O que vem a seguir pode ser a parte em que você recupera tudo o que eles achavam que podiam ignorar. Número 2. O ego deles começa a desmoronar. Um ego frágil sempre sente o silêncio mais alto. Quando alguém realmente começa a sentir sua falta, não é só sentir sua ausência, é lutar contra ela. Não porque de repente ganhou um coração, mas porque seu silêncio atinge o ego deles, como uma parede de tijolos. Veja, enquanto você estava atrás, mandando mensagens primeiro, explicando demais, se colocando emocionalmente disponível, eles estavam confortáveis. Eles estavam no controle. O ego deles era alimentado, o orgulho deles intacto. Mas no momento em que você se afasta de verdade, eles ficam olhando para um espelho vazio, sem validação, sem conforto, sem garantia de que ainda são desejados. E para alguém que se acostumou com a sua presença, isso é assustador. É isso que quebra o ego. Deixa eu te dar um exemplo, meu amigo. Imagina um rei que está acostumado a ser adorado por um súdito leal. Todas as manhãs, você se curvava. Todas as noites, você esperava por ordens. Ele nunca precisava pedir. Você simplesmente dava. E então, um dia, você parou de se ajoelhar. Você parou de aparecer nos portões do palácio. Você desapareceu. Não com barulho, nem com drama, mas com silêncio. E o rei não sabe o que fazer, porque o poder sem alguém para exercê-lo parece vazio. É assim que o ego funciona. Ele se alimenta quando você lhe dá atenção. Ele encolhe no momento em que você para de dar. E você pode estar pensando, mas se eles sentem minha falta, não deveria ser amor o que sentem? Não, não no começo. Essa é a mentira que nos venderam, que quando alguém realmente se importa, isso sempre vem envolto em gentileza, honestidade, crescimento. Mas a verdadeira natureza humana é confusa. É movida por padrões, controle e conforto. E quando você deixa de ser previsível, você perturba esse conforto. Essa perturbação abala-os, destrói a versão de você que eles achavam que tinham guardada. Eles começam a se perguntar: por que você não está entrando em contato? O que mudou? Você está saindo com alguém? Eles seguiram em frente? E essas perguntas são o ego deles se desintegrando. É o orgulho deles, que antes era inflado pelo seu esforço, agora esvaziando pelo seu silêncio. Mas escute-me com atenção. Essa é a parte em que você não volta atrás, porque no momento em que eles percebem que você ainda se importa mais, o ego deles se reconstrói. E se eles só estão entrando em contato para acalmar o orgulho deles e não para honrar o seu valor, tudo voltará a ser como era antes. Você era a zona de conforto, a rede de segurança emocional, o lugar onde eles podiam recorrer
quando o mundo não estava prestando atenção suficiente. Mas agora você se foi. E quando o ego não é alimentado, ele fica barulhento, mas não com palavras, e sim com comportamentos. Com aquelas tentativas repentinas de se reconectar com mensagens tarde da noite, curtidas estranhas e mensagens curtas só para saber como você está. Elas não vêm do amor, elas vêm do medo de perder o controle sobre você. Essa é a parte que você precisa entender. Sentir sua falta nem sempre significa que eles te valorizam. Pode significar apenas que eles odeiam não ter mais acesso a você. É como uma criança que nunca se importou com o brinquedo no canto até que alguém o pegou. De repente, é a coisa mais importante do mundo. Isso não é amor, é ego. É a ilusão da perda, não a realidade do valor. E é aqui que a mentalidade estoica se torna sua maior arma. Marco Aurélio escreveu: se alguém puder provar que estou errado e me mostrar meu erro em qualquer pensamento ou ação, eu mudarei de opinião com prazer. É a verdade que busco e a verdade nunca prejudicou ninguém. É isso que você está fazendo. Você não está mais alimentando ilusões. Você está cortando o ego, o seu e o deles, e enfrentando a verdade. Se alguém realmente sente sua falta da alma, não do ego, essa pessoa voltará com uma mudança, não apenas com contato. Ela virá com responsabilidade, não com curiosidade. Ele vai se aproximar de você como alguém que respeita sua paz, não como alguém que está apenas desconfortável com sua ausência. Mas você tem que manter a linha, porque no momento em que você ceder, no momento em que você voltar aos seus velhos hábitos, mandando mensagens primeiro, provando seu valor, tentando acalmar a tempestade dele, você perde o progresso. O ego dele vence e seu respeito próprio paga o preço. Vai ser difícil, eu sei. Você vai ver a mensagem deles e seu coração vai pular. Sua mente vai correr. Devo responder? E se essa for a maneira deles de voltar? Talvez eu deva ceder um pouco, mas no fundo, você saberá. Se for real, ficará claro. Se for crescimento, não precisará ser decifrado. Você já deu chances suficientes. Já ofereceu explicações suficientes. Este é o capítulo em que você os deixa encarar o espelho que eles têm evitado. O capítulo em que o ego deles começa a desmoronar, porque o seu silêncio construiu uma parede que eles não conseguem escalar sem esforço. Então, agora é a sua vez de fazer a pergunta: eu quero sentir saudade ou quero ser respeitado? Porque há uma diferença. Sentir saudade significa que eles se lembram de como você era bom. Ser respeitado significa que eles percebem que precisam se elevar ao seu nível para ter você de volta. Só uma dessas opções vale a pena responder. Repita comigo agora: eu protejo minha paz. Digite nos comentários, diga para você mesmo, para sua cura, para a versão de você que se curvou demais, esperou demais, esperou demais. Essa versão acabou. Essa versão evoluiu. Deixe-o sentir sua ausência. Deixe o ego dele se quebrar. Deixe o silêncio falar mais alto do que suas súplicas jamais falaram, porque se eles realmente sentirem sua falta, terão que voltar diferentes. Fique comigo, porque o que vem a seguir é quando a gente vira toda a dinâmica. Número 3. Você sente a mudança de energia antes das palavras chegarem. A energia nunca mente. Até o silêncio tem uma frequência. Antes que eles digam qualquer coisa, antes que digitem uma única palavra, antes que uma notificação acenda seu celular, você vai sentir. Esse é o sinal real. Alguém sente sua falta. Não é uma mensagem, não é uma ligação, não é um grande gesto performático. A mudança acontece na energia. Primeiro, veja. As pessoas acham que as palavras são o mais importante, mas palavras são fáceis. Elas podem ser manipuladas, ensaiadas, jogadas como doces para acalmar a tempestade. Mas a energia, isso é primitivo. Essa é a verdade.
Antes de ser filtrada, ela está no tom, no timing, nas pequenas rachaduras na confiança deles. Está no atraso antes de eles enviarem aquela mensagem. Está na maneira como eles hesitam perto de você. Agora, porque seu silêncio os abalou, você se afastou e a base do que eles pensavam que controlavam começou a rachar. Vamos colocar desta forma. Já entrou em uma sala onde alguém acabara de discutir? Eles não estão mais gritando, mas você sente isso. O ar está mais pesado, a tensão é palpável. É assim que a energia funciona. Mesmo quando nada é dito, tudo é sentido. Então, quando alguém começa a sentir sua falta, a vibração muda. A confiança deles começa a revelar incerteza. A pessoa que antes agia como se não se importasse fica de repente desequilibrada, não porque você a confrontou, mas porque você não o fez. Você não explicou, não foi atrás. Simplesmente parou de responder como costumava fazer. E esse silêncio diz muito. É aí que a mente dela começa a correr. Será que fui longe demais? Por que ela não está reagindo? Será que ela me esqueceu? Será que outra pessoa está dando a ela o que eu dei como garantido? E é aí que começa a mudança. Não nas palavras, mas na hesitação, na forma como as ações dela começam a espelhar as suas. Ela desacelera, se afasta, mas não por confiança, e sim por medo. Ela está tentando te entender. Agora os papéis se inverteram. E eu sei, pessoal, essa parte é confusa. Porque vocês estão acostumados com clareza. Estão acostumados a implorar por franqueza. Apenas me diga como você se sente, você costumava dizer. Mas agora, você não precisa mais ouvir isso. Você sabe que toda a vibração deles diz isso. A energia deles está instável, porque você parou de fazê-los se sentir confortáveis. Você já ouviu o ditado: águas calmas são profundas. Certo, esse é você agora. Você não está reagindo, não está explicando demais. Você está calmo. E essa calma é a declaração mais poderosa que você já fez. Ela diz: eu recuperei meu poder. Ela diz: eu não vou mais brincar de buscar emoções com você. E eles sentem isso. Eles podem não admitir. Diabos, eles podem tentar fingir que tudo está normal. Mas algo em você parece diferente agora. Está na maneira como você se comporta, na maneira como você não se apressa em responder, na maneira como sua presença parece menos disponível. E isso os assusta, porque antes eles eram o centro do seu universo emocional. E agora você é uma galáxia própria, e eles não sabem mais como orbitar em torno dela. Marco Aurélio disse que aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. É onde você está agora, em harmonia, no controle, em um espaço onde você não precisa das palavras deles para validar sua intuição. Você sabe o que a mudança de energia deles significa. Você sente a mudança antes mesmo que eles saibam como agir. Mas é aqui que a coisa fica séria. Eles vão testar você. Vão enviar pequenos sinais, como uma música postada no story deles, talvez até algo sarcástico ou passivo-agressivo para provocar uma reação. Não caia nessa, porque essa mudança de energia que você sente nem sempre é um sinal de crescimento. Às vezes é apenas desconforto, às vezes é apenas o ego deles, abalado pelo seu silêncio. Nem todo mundo que sente sua falta merece outra versão de você. Não te esqueças, tu não estás aqui para ser decifrado como um mistério. Tu estás aqui para ser respeitado como um padrão. E sim, manter a tua posição vai parecer estranho. Tu vais querer responder, vais querer preencher o silêncio, mas não faças isso ainda. Deixa a energia falar primeiro. Deixa que eles mostrem, não apenas digam, porque se cederes ao primeiro sinal de desconforto, não estarás mostrando força, estarás apenas aliviando a culpa deles. Deixa que eles fiquem confusos, deixa que sintam a tensão da tua ausência. É assim que eles crescem, é assim que percebem que a tua energia era um privilégio, não algo garantido.
Essa é a parte que eles nunca esperam. Eles achavam que você sempre estaria lá, sempre mandando mensagens primeiro, sempre provando, sempre explicando. Mas agora você está diferente. Você está com os pés no chão. Você está quieto. Não porque você é fraco, mas porque você encontrou paz, que não depende da presença deles. Essa energia é magnética. E eles sentem isso. Eles só não sabem como lidar com isso. Ainda. Diga isso em voz alta agora mesmo. Eu confio nessa energia. Escreva nos comentários. Deixe o mundo saber que você parou de perseguir palavras quando a energia já disse a verdade. Deixe que eles se perguntem o que mudou. Deixe que eles sintam o que você costumava dar, sem questionar. Porque desta vez, você não está reagindo. Você não está explicando. Estás observando. Estás ouvindo. E se eles realmente sentirem sua falta, a energia deles vai começar a te perseguir antes que as palavras deles cheguem. Fica comigo, porque o que vai acontecer a seguir é que eles vão tentar voltar e tu estarás pronto. Número 4. Eles começam a tentar recuperar o acesso. A porta que eles ignoravam se torna sagrada no momento em que se fecha. Eles nunca bateram quando estava aberta. Nunca agradeceram quando passaram por ela como se fossem donos do lugar. Mas agora que você fechou essa porta, não por raiva, mas por paz, eles de repente querem voltar. É assim que sempre acontece quando você para de aparecer sem ser convidado, quando sua energia não os envolve mais como um cobertor. Eles entram em pânico porque agora sentem frio. Agora eles sentem o vento. E é aí que começa. As tentativas, pequenas no início, um "e aí" aqui, um "ei" estranho ali, um meme aleatório enviado para sua caixa de entrada. Inofensivo, talvez, mas agora você sabe melhor. Não são casuais, são calculadas. São as primeiras batidas na porta pela qual eles costumavam entrar, como se fossem da realeza. Eles estão tentando recuperar o acesso, mas não porque de repente encontraram sua alma. Não, meu amigo, ainda não é sobre você. É sobre eles. É sobre o acesso que perderam, o calor fácil que costumavam receber, o abrigo emocional que consideravam garantido, aquela presença constante que antes os confortava, mesmo quando não te davam nada em troca. Isso agora se foi, e a tua ausência ecoa na vida deles, alta, inquietante, desconfortável. Sejamos realistas. As pessoas não sentem falta das coisas que amam. Sentem falta das coisas das quais se beneficiavam. O apoio, a validação, o fato de que podiam entrar em contato e você estaria lá. Mas agora você recuperou sua energia, retirou seu crédito emocional e, de repente, eles estão sem nada. Imagine assim. Há um café. Eles sempre iam lá, sem filas. Sempre aberto. Café quente, sem cobrar nada. Eles não davam valor, não davam gorjeta. Então, um dia, o café fechou. Havia um cartaz na porta. Em reforma. E de repente, eles ficaram andando de um lado para o outro do lado de fora, como viciados, tentando encontrar uma maneira de entrar. Eles nunca se importaram com o café, até que ele parou de ser servido de graça. Agora eles estão te mandando sinais. Nada direto, claro. Isso significaria vulnerabilidade, e eles não estão prontos para isso. Então, em vez disso, eles escolhem o caminho mais seguro. Eles cutucam a superfície. Eles esperam que você abra a porta novamente por conta própria, porque era isso que você costumava fazer. Você pegava migalhas e transformava em uma refeição. Você lia nas entrelinhas e construía castelos a partir das mensagens sem entusiasmo deles. Mas não mais. Agora você vê a diferença. Há uma enorme diferença entre alguém sentir sua falta e alguém sentir falta do que tinha de você. E você, meu amigo, não é mais uma conveniência, não é mais acesso garantido quando eles querem. Esse era o seu antigo eu. O tu que temia a distância. O tu que achava que o silêncio significava fracasso. O tu
que achava que amor significava disponibilidade. Agora, tu aprendeste. Tu cresceste. Tu te tornaste raro. Sêneca disse uma vez: aquele que é corajoso é livre. E o distanciamento, o verdadeiro distanciamento emocional, isso é coragem. É isso que te liberta da necessidade de que esses sinais signifiquem alguma coisa. Você não os decodifica mais. Você observa. Você não corre atrás deles. Você permanece firme, porque é isso que acontece quando eles começam a tentar recuperar o acesso. Eles testam a água antes de se comprometerem a nadar. Querem saber se você ainda está disponível, ainda esperando, ainda disposto. E se você responder muito rápido, muito calorosamente, muito ansiosamente, eles vão relaxar. O ego deles é alimentado, a zona de conforto deles é reiniciada e nada muda. É por isso que você deve manter a linha. Você não precisa ser frio, não precisa ignorá-los por rancor. Não se trata de vingança, mas de respeito. Trata-se de enviar uma mensagem silenciosa. Não sou mais fácil de alcançar, porque o que está sempre ao alcance raramente é respeitado. E você, meu amigo, não é mais um terreno comum. Agora é hora de tomar consciência. Este é o teste para você, não para eles. Você consegue manter a paz quando eles batem à sua porta sem muito esforço? Você consegue ficar parado quando eles deixam migalhas no chão? Você consegue resistir à vontade de dar significado a gestos sem sentido? Porque a verdade é que se eles realmente quiserem voltar, eles vão tentar, não uma vez, não pela metade, mas de forma consistente, clara e com humildade. Essa é a diferença. É isso que separa um ego solitário de um coração transformado. E eu entendo isso. É tentador deixá-los voltar. Você vai pensar, talvez seja um sinal. Você vai querer acreditar que é o começo de algo novo. Mas ouça com atenção. Acesso sem responsabilidade é apenas mais um ciclo esperando para se repetir. Então, quando eles começarem a voltar, não abra a porta só porque eles bateram. Faça-os bater 2 vezes. Faz com que esperem. Certifica-te de que eles se lembram que foi o teu silêncio que mudou a dinâmica, não a compreensão deles. E se eles forem embora, em vez de baterem novamente, ótimo, deixa-os ir. Se o teu silêncio os assustou mais do que o próprio comportamento deles, essa é a tua resposta. Eles não sentiram a tua falta. Eles sentiram falta do acesso. Repete comigo agora. O acesso deve ser conquistado. Escreve isso nos comentários, deixa eles verem. Deixa você ver. Deixa esse momento marcar seu padrão, sua mudança, seu retorno ao poder. Porque eles vão voltar. Seja hoje, na próxima semana, ou daqui a 3 meses, eles vão tentar entrar de novo com tentativas suaves e gestos nostálgicos. Mas você não cede à familiaridade. Você mantém seu valor. Você protege sua paz. E quando eles finalmente aparecerem, não com jogos, mas com a verdade, é aí que você decide. Não porque está sozinho, mas porque agora é forte o suficiente para escolher quem tem acesso e por quê. Fique comigo, porque o próximo passo é quando o padrão se quebra para sempre. Número 5. Eles espelham a sua calma. Quando você para de dançar, a música começa a soar diferente. Eles não dizem que sentem a mudança. Você vê isso. Você sente isso. Porque agora, de repente, eles começam a espelhar a sua calma, a tempestade que antes agitavam dentro de você. Agora eles estão sentados nela, silenciosamente confusos, tentando descobrir por que a temperatura mudou. Por que seus movimentos habituais não estão mais funcionando? Por que o jogo que eles pensavam controlar, de repente parece errado? É louco, não é? Você costumava ser aquele que ficava ansioso, pensando demais em cada palavra, em cada segundo de silêncio. Você costumava entrar em pânico quando eles se afastavam, preenchendo as lacunas com esforço, amor, gentileza, apenas tentando fazer com que as coisas voltassem a ser como eram. Mas agora, você está quieto.
Você não manda mensagens primeiro. Não liga para saber como estão. Não entra em contato apenas para manter a conexão aquecida. Você abraçou a quietude, não por rancor, mas por força. E eles sentem essa mudança na sua energia como uma brisa fria no pescoço, sutil, mas inegável. Então, o que eles fazem? Eles tentam se igualar a você. Eles ficam calmos, mais lentos, mais atenciosos. Eles começam a observar você. Agora, eles respondem no seu ritmo. Eles abaixam o tom, tentam espelhar o distanciamento em que você entrou. Mas aqui está o problema. Eles não foram feitos para isso. Não como você. Você passou pelo fogo. Você sentou-se diante do silêncio. Os demônios foram curados na escuridão. Você estudou os estoicos. Você aprendeu que a paz não é encontrada na validação, mas no autocontrole. É por isso que sua calma é real. Mas a deles é mimetismo, imitação, uma reação, não uma decisão. Eles acham que, se agirem como se não estivessem incomodados, podem recuperar o poder. Que se jogarem o mesmo jogo, você vai começar a se perguntar novamente, começar a duvidar novamente. Mas aqui está o que eles não entendem. Você não está mais no mesmo jogo. Você não ficou quieto, você ficou claro. Você não parou de se comunicar. Você parou de precisar da presença deles para se sentir completo. Sua calma não é uma estratégia, é um estilo de vida. Agora, isso os abala. É como um espelho. Eles são forçados a conviver com uma versão de você que nunca esperavam. A versão que não persegue, não questiona, não desiste, a versão que tem limites, que não alimenta mais o ego deles. E é nesse silêncio, nessa consistência despreocupada, que a máscara deles começa a cair. Eles costumavam controlar o ritmo, afastar-se um pouco e você se afastava mais, ficar em silêncio e você quebrava primeiro. Mas agora você não reage. Você deixa o silêncio permanecer. E esse silêncio fica pesado, e eles não sabem o que fazer com ele. Então, eles tentam imitar você. Mas aqui está a reviravolta. Quando alguém imita sua peça sem realmente ter nenhuma, ela começa a rachar rapidamente. Eles ficam irritados, passivos, agressivos, ora quentes, ora frios, porque não conseguem entender por que não está funcionando. Eles achavam que o silêncio lhes dava controle, mas não dá mais. Porque a paz verdadeira, a calma estoica real, não precisa de atenção para sobreviver. Ela não busca um desfecho, não se deixa levar por migalhas ou nostalgia. Ela simplesmente é. Epicteto disse uma vez: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E agora você não reage. Você observa, você permanece com os pés no chão, enquanto eles tropeçam em terreno desconhecido. E é aí que eles percebem que o poder não está em quem fala mais alto, mas em quem permanece centrado, quando todos os outros estão lutando por vantagem emocional. Deixa eu te dar um exemplo, meu amigo. Imagina duas pessoas em um lago. Uma está se debatendo, desesperada para se manter à tona. A outra ainda equilibrada, flutuando em paz. A que está se debatendo olha em volta e vê você calmo, confiante, silencioso. E de repente, ela para de se mover, não porque está bem, mas porque acha que a quietude a fará parecer forte também. Mas a quietude sem substância sempre afunda. Você não flutua porque está fingindo. Você flutua porque deixou de lado a necessidade de aprovação. A mentira que diz que você precisa provar seu valor para ser amado. Eles não deixaram de lado. Eles ainda estão se agarrando, ainda estão observando, ainda estão fingindo, mas não sabem disso. Você vê tudo. Você vê a encenação, a calma forçada, a tensão não expressa em seus movimentos. E, em vez de alimentar isso, você se recosta. Você sorri para si mesmo, porque finalmente entendeu que nunca foi você quem estava perdendo. Você era a âncora. Então, o que você faz agora? Nada. Você continua sendo o espelho, não para zombar deles, mas para refletir como é o crescimento.
Deixe-os se contorcerem no silêncio que costumavam usar como arma. Deixe-os sentados no espaço que antes inundavam com manipulação. Você não precisa se envolver. Não precisa corresponder às tentativas deles de se equiparar a você. Você fica quieto, fica calmo, fica você mesmo. E é isso que os atrai. Não é o desespero, não é a necessidade, mas o poder de alguém que não é mais movido pelo medo. Repita comigo agora: eu sou o dono da minha calma. Digite nos comentários. Deixe que eles vejam. Deixe que você sinta. Essa é a sua afirmação, o seu escudo, a sua declaração. Você não está mais fingindo paz. Você é a paz. E quem quiser fazer parte do seu mundo, agora terá que parar de fingir e se elevar para te encontrar. Na verdade, fique comigo, porque o que vem a seguir é quando você para de reagir completamente e eles começam a perder o controle. Número 5. Eles revisitam conversas ou memórias antigas. As pessoas só olham para trás quando o presente parece vazio. Quando alguém realmente começa a sentir sua falta, você percebe algo estranho. Eles começam a olhar para trás. Eles vasculham mensagens antigas, revisitam conversas que antes pareciam sem sentido, revivem memórias que juraram ter esquecido, não porque de repente ficaram sentimentais, mas porque a tua ausência os forçou a buscar conforto no que já foi. Eles começam a rastejar pelo passado, na esperança de sentir algo familiar, algo que não valorizaram quando tinham bem na frente deles. Começa pequeno. Você percebe que eles assistiram às suas histórias antigas como se fossem fotos de meses atrás. Talvez até tenham respondido a algo que você postou há muito tempo com um "isso apareceu e me lembrou de você". Não são coincidências, são impressões digitais, pequenos ecos de alguém tentando se reconectar com uma versão de você que não existe mais. Veja bem, quando você se afasta, quando você realmente se desliga e para de tentar ser lembrado, eles começam a entrar em pânico. Eles pensam: e se isso realmente acabou? Mas eles não conseguem dizer isso em voz alta. Eles não conseguem admitir para si mesmos, muito menos para você. Então, em vez disso, eles recorrem à nostalgia. Eles voltam para a última vez em que se sentiram seguros, admirados, desejados, e tentam reviver isso, não com presença, mas com memórias. É como ver alguém revirando uma caixa velha no sótão. Cartas empoeiradas, fotos desbotadas, lembranças aleatórias, todas as coisas que eles jogaram em uma gaveta. Agora, de repente, elas são sagradas. Por quê? Porque a pessoa que lhes deu significado se foi. Mas aqui está o que você precisa entender, meu amigo. Quando eles revisitam o passado, não estão apenas sentindo sua falta. Eles estão sentindo falta de quem eram quando você estava por perto. A atenção que recebia, a sensação de ser o centro do teu mundo, aquele calor emocional constante, a segurança que tu lhe dava, sem que ele pedisse. Ele está atrás daquela versão de si mesmo, daquele que tinha a tua companhia. Mas ele não vai dizer isso. Não, ele vai agir como se nada fosse, fingir que é só coincidência. Uma lembrança que surgiu, uma música que o fez lembrar. Pensei em você. Só isso. Mas você sabe melhor agora. Você sabe que não se trata de música ou memórias. Trata-se de energia. Trata-se de fome emocional disfarçada de curiosidade casual. E aqui está a parte que eles não esperam. Você seguiu em frente. Você não é mais a pessoa que eles deixaram para trás. Aquela que se iluminava com cada migalha. Aquela que transformava um pequeno gesto em esperança. Essa versão de você evoluiu. Você não romantiza mais as tentativas deles. Você os vê como eles são. Uma busca pelo conforto que perderam quando você desistiu. Marco Aurélio disse: o tempo é como um rio formado pelos acontecimentos e uma corrente violenta. Pois, assim que uma coisa é vista, ela é levada embora e outra vem em seu lugar. E essa
é a verdade aqui. Eles estão tentando se agarrar ao que a corrente já levou. Estão nadando contra a corrente, na esperança de encontrar a versão de você que conheceram. Mas aqui está a reviravolta. Eles não conseguem, porque agora você não está nadando. Você está navegando. Você aceitou o fluxo, parou de resistir, parou de reviver cenas antigas, esperando que o final mude. É por isso que eles sentem a necessidade de olhar para trás, e você não. E eu sei que uma parte de você ainda quer acreditar que este é o momento em que eles mudaram. Que talvez desta vez seja real. Que a viagem deles pela memória é o começo de algo melhor. Mas deixe-me dizer uma coisa real. Relembrar não é remorso. E sentir falta de alguém não é o mesmo que perceber o valor dessa pessoa. Um é emocional, o outro é transformador. E até que eles apareçam no presente com os 2 pés no chão, não confunda o fantasma deles. Percorra o passado como um crescimento. Não deixe a nostalgia te enganar e te levar de volta a um capítulo que você já superou. Eles estão vasculhando as cinzas, tentando encontrar uma faísca. Mas você já acendeu uma nova chama dentro de si. Você reconstruiu sua identidade. Você assumiu seu valor e não está mais acendendo tochas para pessoas que lhe entregaram a escuridão. Então, se eles quiserem voltar, é melhor que voltem com algo real. Não apenas curtidas, não apenas lembranças, mas com esforço, clareza, responsabilidade. Até lá, deixe-os rolar a tela, deixe-os refletir, deixe-os se perguntar o que aconteceu com a versão de você que antes se curvava, perseguia e implorava. Essa versão não é mais o seu lar. Essa porta está fechada e você não está mais esperando do outro lado. Diga em voz alta: eu não vivo no passado. Escreva nos comentários. Diga isso para a versão de você que chorou por essas memórias. Diga isso para o futuro, que não depende mais se eles se lembram ou não. Diga isso para lembrar a si mesmo que reflexão sem ação é apenas ruído. Esta é a parte em que você mantém o silêncio. Você não responde a migalhas. Você não fica animado com a nostalgia, porque enquanto eles estão perdidos no passado, você está construindo algo real no presente. E acredite em mim, meu amigo, se eles realmente sentem sua falta, vão parar de reviver momentos antigos e começar a criar novos com ações, com consistência, com verdade. Fica comigo, porque o que vem a seguir é quando eles percebem que você não está apenas mais difícil de alcançar. Você não está esperando por nada. Número 6. Você é o herói da sua própria história. Quando você para de fazer testes para papéis na história de outra pessoa, você finalmente começa a escrever a sua própria história. É aqui que tudo muda, não neles, mas em você. Você não é um personagem coadjuvante. Você não é a reviravolta no drama confuso de outra pessoa. Você não é aquele que espera que o roteiro mude para finalmente ter o final que merece. Você é o autor, o herói, o personagem principal. E se eles realmente sentirem sua falta, se finalmente perceberem o que perderam, não importará se você ainda estiver vivendo sua vida de acordo com a história deles. Esse era o seu antigo eu, a versão que continuava aparecendo, reescrevendo a si mesmo para se encaixar no mundo deles, diminuindo-se apenas para estar perto, implorando por um papel em uma vida que mal tinha espaço para você. Mas não mais. Agora é você quem está segurando a caneta. Você foi ensinado a acreditar que amor significa sacrifício, que ser escolhido é o prêmio, que se você provar seu valor por tempo suficiente, eles finalmente verão. Mas vamos acabar com essa mentira agora mesmo. Você não é respeitado por se diminuir. Você não é lembrado por perseguir. Você não se torna inesquecível por ser fácil de esquecer. Você se torna poderoso no momento em que percebe que não está aqui para ser escolhido. Você está aqui para escolher. E eu entendo isso. É difícil abandonar essa história
especialmente quando construímos nossa identidade em torno dela, em torno deles, em torno da esperança de que talvez um dia eles voltem e tudo faça sentido, que toda a nossa dor tenha valido a pena, que eles apareçam à nossa porta de braços abertos e com todas as palavras que nunca disseram. E talvez eles façam isso. Talvez um dia eles apareçam. Mas se eles te encontrarem ainda esperando, ainda preso no mesmo capítulo, então nada realmente mudou, nem para eles, nem para você. Veja bem, as pessoas começam a respeitar você quando veem que sua vida não gira em torno delas, quando você para de orbitar o silêncio delas, quando você para de ser o sol emocional. Elas só apreciam quando a luz se apaga. É quando elas sentem. É quando elas entendem. Mas, a essa altura, você já se foi. Não com amargura, nem com ressentimento, mas com propósito. Em paz, com poder. Você se tornou o herói da sua própria história. E heróis não perseguem heróis, não imploram a heróis. Não ficam sentados no corredor de alguém esperando uma porta se abrir. Eles constroem seu próprio reino. Eles traçam seu próprio caminho. Eles vão embora não porque são frios, mas porque finalmente entendem seu valor. E aqui está a bela e brutal verdade. Quando você assume esse papel, as pessoas se elevam para te encontrar ou se afastam. E de qualquer maneira, você ganha. Porque você não está mais escolhendo com base em quem precisa de você. Você está escolhendo com base em quem merece você. Você não mede seu valor por quem volta. Você não valida sua força por quem se arrepende de ter perdido você. Seu valor não está em ser sentido, está em não esperar para ser sentido. Esta é a sua história, sua. E ninguém pode escrever o final, exceto você. Então, a partir de agora, pare de verificar quem está vendo suas histórias. Pare de se perguntar por que eles curtiram aquela foto antiga. Pare de esperar que eles digam algo verdadeiro. Se eles disserem, ótimo. Mas você não vai ficar esperando por uma reviravolta no enredo, porque você já está entrando no seu próximo capítulo, aquele em que você é o foco, onde você faz as regras, onde sua paz não está aberta à negociação. E seu amor não é distribuído como trocado para pessoas que nunca o mereceram. Este é o seu momento, não o deles. Repita comigo. Eu sou o herói. Escreva nos comentários. Deixa eles lerem. Deixa o mundo ver. Mais importante, deixa você acreditar. Diz isso até sentir nos ossos. Lembra do que você esqueceu. Que você não precisa ser escolhido para ser suficiente. Você já é. Você sempre foi. E se eles sentirem sua falta, deixa eles. Mas você não está mais parado esperando alguém te alcançar. Se eles querem fazer parte da tua história agora, vão ter que correr. Eles vão ter que acompanhar o teu crescimento, o teu ritmo, a tua visão. Tu não estás mais desacelerando. Tu não estás mais tentando ser inesquecível na vida de outra pessoa. Tu decidiste te tornar inabalável na tua própria vida. Então, aqui está o teu passo final. Se esta mensagem tocar algo real em ti, clica no botão curtir. Inscreve-te, porque isso não é o fim, é o começo. Compartilha isso com alguém que precisa acordar para o seu próprio valor. E nos comentários, quero que escrevas isso uma última vez. Não por eles, não por mim. Por ti. Tu és o herói. Porque a partir de agora, tu não vais implorar para estar na vida de ninguém. Eles ganham o direito de estar na tua.